Olá, eu sou Felipe dos Anjos, sou pastor aqui na Igreja Batista da Água Branca e também pesquisador em ciência da religião. Estudo religião e violência nos processos de militarização das favelas no Rio de Janeiro. Eu acho que a religião ou a religiosidade, a espiritualidade, é esse aspecto do humano que está sempre se perguntando pelo sentido da vida, enquanto a vida se apresenta como uma mudança, como uma transformação, como um movimento. Essa ideia específica da religião como amor, ou da religião como compaixão, da religião como misericórdia, ela é muito própria de alguns fenômenos e de algumas experiências religiosas e não digamos assim, de um fenômeno universal da religião. Muitas religiões apresentam-se mais na forma da violência, mais na forma da intolerância, mais na forma da guerra, do que tendo assim como traço de identidade da experiência religiosa o amor. Então, se a gente fosse, por exemplo, discutir o cristianismo, ou se a gente fosse discutir o protestantismo, em que pese as muitas histórias de violência, de intolerância, de perseguição, de discriminação que estão presentes no cristianismo, mas assim, no discurso fundamental do cristianismo, aparece sim como uma novidade essa ideia de que Deus é amor. E aí sim, pensar religião a partir do cristianismo é pensar necessariamente em como se dá uma experiência religiosa na história a partir na fé, ou a partir da fé num Deus que se chama amor, ou a partir da fé numa tradição que decidiu chamar Deus de amor. Não só Deus é amor dentro dessa tradição, como o outro é também uma comunhão de amor. Inclusive, os textos fundamentais do cristianismo chegam a dizer: eu não posso chamar Deus de amor, me referir a Deus como amor, se eu não tenho nenhum tipo de manifestação de amor na direção de um próximo. Só que no cotidiano da fé e nas experiências históricas do cristianismo, há uma distância absurda, às vezes, entre o que se proclama de Deus como amor e o que se faz na vida, ou o que se consegue fazer na vida a partir dessa ideia. As crenças que nos legaram do cristianismo, aqui no Brasil especialmente, dependem de um cristianismo imperial, de um cristianismo romano, de um cristianismo católico, que enxerga Deus muito mais como uma culpa, muito mais como um tirano, muito mais como um governante do universo, atento aos milindres do nosso comportamento, esperando brechas para fazer uma punição, para fazer uma penalidade, do que um Deus de amor. Existe um historiador do cristianismo medieval, chamado Jean de Lemoux, que ele mapeia a era do medo e da culpa, de como esse cristianismo, que tem a imagem original de um Deus que é amor, como esse cristianismo consegue transformar essa imagem de um Deus amor na imagem de um Deus medo, na imagem de um Deus culpa, na imagem de um Deus ódio, na imagem de um Deus que é quase um inferno. Não à toa os críticos da modernidade surgem olhando para essa imagem que essa medievalidade cria de Deus, dizendo, esse Deus não existe, esse Deus precisa morrer, esse Deus precisa ser abandonado e a igreja precisa ser um túmulo para enterrar esse Deus. Mas isso não é Deus, isso é a imagem, certa imagem histórica, certa imagem teológica, que um cristianismo datado desenha, produz de Deus para atender a certos interesses históricos, para atender a certos interesses políticos. Como teólogo, eu diria que não existe uma imagem de Deus criada na história que não sirva imediatamente ao interesse político, que não sirva imediatamente a um certo arranjo de poder dentro do qual a imagem daquele Deus vai ser útil. Então, Jesus também tinha uma imagem de Deus, ele também tinha uma teologia que produzia na comunidade de discípulos e discípulas dele uma imagem de Deus. E a imagem de Deus que Jesus cria é a imagem de que Deus é amor. Você não precisa se referir a Deus como quem tem medo, você pode ir, isso que diz o Novo Testamento, né? Você pode ir ousadamente diante de Deus com coragem, com confiança no amor dele, e você pode chamar ele de Pai. Como se você estivesse fazendo parte de uma família na qual Jesus Cristo é seu irmão mais velho. Então eu diria que o cotidiano da fé é uma experiência existencial que transita entre abraçar Deus como Pai e ser abraçado por Ele como Pai e, às vezes, experimentar a hipótese, a ideia de um Deus tirano.
Isso significa transitar entre a liberdade do amor e o castigo do medo, e o cativeiro do medo, da culpa. Mas isso tem muitas razões históricas. Mas, psicanaliticamente falando, existe esse inconsciente de um Deus a quem nós devemos temer. Mas essa não é a imagem que o Evangelho faz de Jesus, definitivamente. Como a política está muito judicializada, o cotidiano está muito judicializado, Deus se torna esse juiz e a gente vai colando, inclusive, em Deus todas essas moralidades, todas essas imaginações de pureza, todas essas retidões. Tudo isso a gente vai colando nessa imagem de um Deus que é um grande juiz que vai julgar a nação brasileira ou pela sua esquerdopatia, pelo seu comunismo, pela sua promiscuidade sexual, pela sua diversidade de gênero, pela sua defesa do aborto, enfim. É um Deus juiz, é um presidente militarizado, com essa imagem forte, com essa imagem violenta, que, na minha opinião, a existência dessas duas grandes imagens acaba fortalecendo o projeto imperialista, colonial, violento, que essas lideranças empreendem dentro de suas igrejas também. É preciso olhar também os jogos de poder que existem dentro da religião e perceber que uma coisa é essa liderança que usa a imagem de Deus para produzir cada vez mais poder para ele mesmo. Outra coisa são as reelaborações, as reinvenções, as remixagens que o popular, no cotidiano da fé, faz, inclusive para sobreviver, para resistir à violência do Estado, para resistir à fome, para resistir às muitas explorações, para resistir à precarização do trabalho. Malafaia, Feliciano, Eduardo Cunha, os pastores das mega-igrejas, os pastores protestantes que se acham muito racionalizados, muito ilustrados, muito moderninhos, que acham que controlam o chamado povo, a chamada base, a comunidade, a partir dos seus discursos, estão enganados. Eu, inclusive, conheço pastores que estão mandando, lá da Flórida, lá de Orlando, que os membros da igreja dele aqui no Brasil votem no número tal, no candidato tal. Só que ele lá de Orlando, ele não sente a vida que o membro da igreja sente, ele não sente as dores que o membro da igreja dele sente, ele não está no mundo real onde essas pessoas estão. Então ele diz assim, a gente tem que votar no número tal contra a ideologia de gênero. E aquela irmã simples que vai na igreja dele, não por ele, mas por causa de Deus e por causa da experiência de fé, ela vai votar naquele número, mas por uma razão que ele não é capaz de alcançar, por uma razão que ele não é capaz de explicar, que ele não é capaz de controlar. Ele está votando por uma certa ideologia religiosa, por uma certa moral religiosa. E eu acredito que os populares da religião estão votando, inclusive na violência, por outras razões que a gente deveria urgentemente descobrir. De fato, o discurso religioso atua purificando a violência. E é como se, para aquele fiel que está acreditando, votando, investindo na violência, ele não estivesse fazendo violência. O modelo é mais ou menos assim, você tem uma situação de caos, você tem uma situação de crise, pior, ideologicamente falando você tem uma situação de desordem, e aqui o problema da ordem é mais religioso do que qualquer problema para o religioso. Você tem uma ideia de desordem que você precisa fazer algum sacrifício para restabelecer uma certa harmonia, para restabelecer uma certa ordem, e o sacrifício de um inimigo, o sacrifício de uma figura, de uma pessoa, de uma forma de vida, de uma identidade, que dentro da sua racionalidade mítica, religiosa, é matável mesmo. Mas esse sujeito religioso, por causa do discurso da linguagem religiosa, ele não acredita que aquele gesto que ele está fazendo é o mal. Ele acredita que ele está fazendo aquele mal, que ele está fazendo, não é mal, ele acredita que ele está fazendo aquele sacrifício, aquela violência, em nome de um bem maior. E, nesse sentido, eu acho que o antipetismo é a grande religião da atualidade, a anti-esquerda é a grande religião da atualidade. O que funciona com força mítica,
o que funciona subjetivando religiosamente essa postura da violência é esse grande fantasma do antipetismo, da anti-esquerda. Precisamos salvar o Brasil da ditadura comunista, precisamos salvar o Brasil da corrupção petista, precisamos salvar o Brasil de ser uma Venezuela, precisamos salvar o Brasil da ideologia de gênero, precisamos salvar o Brasil dos gaysistas, precisamos salvar o Brasil dessas formas de vida que, se sacrificadas, nos devolverá uma ordem, nos devolverá uma harmonia. Porque, na verdade, o problema na cabeça do religioso é assim, na verdade, o problema do caos ao nosso redor, da corrupção ao nosso redor, é que essas formas de vida começaram a aparecer. Esses pecados, como diria o religioso, começaram a acontecer. E aí o caos no Brasil se explicaria por isso. É exatamente isso que o candidato da violência diz. Nós vamos unir o Brasil. Porque não vai ter mais esse discurso de raça, não vai ter mais esse discurso de classe, não vai ter mais esse discurso de sexualidade, não vai ter mais esse discurso de gênero, porque ele está culpando esses discursos de gênero pela instabilidade. Ele está culpando esses discursos de raça pela instabilidade. O que ele está fazendo? Ele está dizendo, nós precisamos sacrificar isso daqui. Eu ouvi, depois que eu fiz uma pregação contra a face da violência, eu ouvi o seguinte: é preciso alguma dose de inferno, alguma dose de medo, alguma dose de ameaça para que o sujeito se converta a Deus, pastor. A gente precisa da força dessa violência para que ele se converta ao bem. Então, na cabeça dele, ele está em missão, na cabeça dele, ele está salvando o outro, fazendo um sacrifício contra o outro. Então, eu lembro também do Eduardo Cunha ter dito a respeito do aborto, alguns anos atrás, que nem por cima do cadáver dele a questão do aborto seria discutido no Brasil. E eu lembro de ter feito um desenho naquela época do corpo do Eduardo Cunha, porque o cadáver é um corpo, em outro estágio, mas é um corpo. Do corpo do Eduardo Cunha em cima de uma pilha de cadáveres de mulheres que abortaram em clínicas clandestinas. Então ele está dizendo, em cima do cadáver de todas essas mulheres, o aborto não é discutido. Mas ele é o corpo que pode dizer isso, ele é o corpo que tem o poder para dizer isso. Ele é o corpo que não pode ser sacrificado dentro da ideologia religiosa dele. O corpo daquelas mulheres podem morrer, o corpo dos gays podem morrer, o corpo dos negros podem continuar sendo matados. Então, dentro desse arranjo aí, dessa lógica de restabelecimento da ordem, sempre haverá as figuras sacrificáveis. De certa forma, os religiosos que batizaram o Bolsonaro no Rio Jordão, batizaram esse projeto sacrificial aí. Eles ungiram esse projeto sacrificial. Mas veja, a linguagem, o rito, o movimento religioso chegou depois que a violência já estava toda desenhada e posicionada para certos grupos da nossa sociedade. Usando uma metáfora religiosa, o batismo acontece depois da conversão. Você primeiro se converte a um projeto, depois você batiza o sujeito convertido, para que esse sujeito convertido diga, batizei o ódio, batizei a violência, batizei o mal. Eles não suportam saber que eles terão que respeitar os homossexuais, que eles terão que respeitar as trans, que eles terão que respeitar os negros, que eles terão que respeitar as outras religiosidades. Eles não suportam, porque dentro da noção de ordem deles, na pureza e na higiene da ordem que eles imaginaram para o Brasil, não cabe a diversidade. E eles já nomearam e já colocaram na cruz essas corporeidades, essas formas de vida. Eles só estão esperando alguém que ouse o escândalo, ouse a crucificação final, a última estaca, o último prego, para consumar esse projeto deles. Mas, na verdade, esse sacrifício já foi feito. Porque esse sacrifício já foi feito na imaginação mítica, religiosa deles. Só está esperando uma ocasião histórica para ser feito. E é contra essa mentalidade que a gente precisa se levantar. A mentalidade da produção do inimigo, a mentalidade da ordem, que faz com que a gente não admita a diversidade, a pluralidade. São essas mentalidades religiosas que estão atuando dentro e fora da igreja exatamente agora. Sim, eu acho que existe uma possibilidade, não só de retorno, mas de retomada dessa imagem bíblica, dessa imagem cristã de um Deus que é amor. E eu acredito que isso passa por um reencantamento com os evangelhos, por uma redescoberta do Jesus dos evangelhos. As comunidades de fé precisam reler os evangelhos. As comunidades de fé precisam se reencantar, se reaproximar de Jesus Cristo.
de Jesus de Nazaré, dessa pessoa histórica que no mundo dele, no tempo dele, desmontou todas as imagens violentas de Deus e decidiu anunciar Deus como um pai amoroso. Então eu acho que existe esse primeiro caminho de retomada, uma reaproximação dos evangelhos, porque não há um cristão que lendo o evangelho espontaneamente não se reencante com Jesus e não redescubra que a posição que ele está escolhendo no mundo é uma posição questionável, é uma posição que envergonha o evangelho no limite. Mas há um outro caminho, um caminho que também passa por um gesto como esse da mídia. Eu acho que a gente precisa voltar os nossos olhares, as nossas atenções, as nossas câmeras e as nossas narrativas às experiências de fé que estão sendo feitas agora, que já desconstroem esse ódio. De certa forma, o ódio, o sacrifício e a violência têm um caráter contagioso, mimético. Quanto mais a gente mostra ódio, mais ele se prolifera e acumula. A gente precisa voltar o nosso foco, a nossa atenção às experiências de amor que as comunidades já estão produzindo, para a gente startar ou mobilizar outro contágio. Um contágio de amor, um contágio de diversidade, um contágio de pluralidade, um contágio, uma linguagem, uma experiência religiosa que prolifere outras subjetividades, outros afetos.